Olá a todos, olá a todas. Hoje nós vamos dar início ao nosso treinamento de ArchiCAD. A ideia deste treinamento inicial é entendermos, primeiramente, o que é o BIM, como se estrutura essa metodologia e, a partir daí, criarmos o projeto de uma residência utilizando quase todas as ferramentas básicas do ArchiCAD, para que vocês possam sair do zero e ir até um projeto completo. Esse curso será disponibilizado aqui no YouTube de forma 100% gratuita para que o ensino e o conhecimento seja repassado para frente. Bom, para começar, vamos falar um pouco sobre o BIM. A gente vai entender um pouquinho dessa questão do que é a metodologia primeiro, para depois a gente ir para o software, tudo bem? Então, hoje eu criei essa apresentação para vocês. Primeiramente, meu nome é Alexandre, mais conhecido como Ale, eu sou do Ateliê do EN. Vamos lá. Primeiro, aqui a gente tem um sumário, do que a gente vai falar nessa apresentação. A gente vai falar sobre o que é o BIM, as aplicações e os benefícios do BIM, o que é a parametrização e o exemplo do que a gente vai falar aqui em um modelo BIM. Primeiro, o que é o BIM? O BIM é um acrônimo de Building Information Modeling, que é a modelagem da informação da construção. O mais importante, talvez, aqui dessas 3 letras, seja o I, da informação. E a gente vai entender isso ainda hoje. Porque a partir do momento que optamos por projetar em BIM, nós optamos por inserir informações no projeto, para que uma parede não seja apenas 2 linhas, mas sim ela seja composta por materiais específicos, ela tenha previsão de valores, então tudo isso é muito importante. BIM, como eu disse anteriormente, ele é uma metodologia e ele não é um software. O BIM não é ArchiCAD, o BIM não é Revit. A gente tem outras ferramentas que saem do ramo da arquitetura e vão para a engenharia, como o próprio TQS, onde é feito cálculo estrutural. Nós iremos focar no ArchiCAD porque é o software que eu uso, que eu tenho maior conhecimento, então eu vou trazer ele para vocês. Só que sempre que formos conversar sobre uma ferramenta, sobre as possibilidades do software, não iremos falar de software, iremos falar de BIM. Porque se vocês algum dia que fizerem este curso quiserem migrar para um Revit, será totalmente possível, certo? Mas então, tá aí falando que o BIM é um acrônimo, que o BIM não é um software, mas então, o que é esse tal de BIM? De acordo com o manual do BIM, que é considerado a bíblia do BIM, ele é um modelo virtual preciso de uma edificação construído de forma digital. Quando completo, o modelo gerado computacionalmente contém a geometria exata e os dados relevantes necessários para dar suporte à construção, à fabricação e ao fornecimento de insumos necessários para a realização da construção. O BIM também incorpora muitas das funções necessárias para modelar o ciclo de vida de uma edificação, proporcionando a base para novas capacidades da construção e modificações nos papéis e relacionamentos da equipe envolvida no empreendimento. Vocês podem observar que aqui eu anotei algumas palavras-chave, como modelo virtual preciso, construído de forma digital, a geometria exata e os dados relevantes, porque estas são as palavras que orientam o BIM, que fazem com que o BIM ele tenha a força do BIM, a complementariedade do BIM, e não seja apenas um software onde você vai ter um corte automático, certo? Bom, dito tudo isso, se você ainda está com dúvida sobre, mas como é que funciona isso? Mas em que realmente eu vou usar?
Por que eu vou largar algum software como o AutoCAD, o SketchUp e ir para o BIM? Calma, a gente vai ver isso no exemplo. Antes disso, a gente vai ver sobre as aplicações e os benefícios do BIM. O primeiro benefício do BIM é a automação. Porque tudo fica muito mais prático a partir do momento que você faz de uma forma ampla o projeto, de uma forma mais global, e não, como eu disse, não apenas linhas. Então isso permite com que quando você altere em uma vista o projeto, ele altere todas as outras. Por quê? Porque o projeto ele está automatizado, ele passa a ter uma certa inteligência. Então essa é um dos principais benefícios do BIM. A comunicação. Mas como assim a comunicação? Você pode estar se perguntando. A comunicação no BIM ela é muito importante porque ele comunica, além de o próprio escritório, ali onde é feito, porque existe uma ferramenta no BIM onde as pessoas podem trabalhar em etapas do projeto diferentes com o mesmo arquivo. Talvez a gente veja isso bem lá para frente, mas ela também permite a comunicação entre as áreas. Por exemplo, vamos dizer que você precisa fazer o projeto estrutural da sua casa, como a gente vai fazer aqui nestas aulas, neste curso. Você manda o projeto para o engenheiro e ele, quando ele responder com o projeto estrutural, o sistema já pode reconhecer esse projeto estrutural e inserir automaticamente, trabalhando com essa ferramenta, que é a ferramenta de Teamwork. Já vou adiantar o nome aqui, se vocês quiserem pesquisar. Então é muito importante que haja esta comunicação dentro da metodologia BIM. E isso realmente faz muita diferença, porque evita muito trabalho lá na frente e retrabalho. Outro benefício são os desenhos inteligentes. Como eu falei, muita gente vem para o BIM para utilizar o corte automático, as elevações automáticas e tudo mais. Sim, é um dos benefícios do BIM, mas não é o mais importante. A produtividade. Como eu comentei no item da automação, você fez alteração em um desenho, ele fará nos outros desenhos, nas outras folhas. E isso faz com que a sua produtividade aumente muito. É claro, no começo você vai ter um pouco mais de investimento de tempo no seu projeto, porque você precisa investir o tempo da forma correta, você precisa fazer os desenhos da forma correta para que isso aconteça. Mas depois que você pega essa agilidade também de desenvolver da forma correta, lá na frente você vai ver que você já, além de ter economizado tempo no começo, porque você já vai saber como fazer as paredes, como fazer as portas, as janelas e tudo mais, e enxergará uma produtividade ainda maior no seu fluxo de trabalho. E por fim, a previsibilidade. Por que a previsibilidade? Porque nós sabemos exatamente como esse projeto se comporta por questão, como vimos lá atrás, ele é um modelo computacionalmente correto, ele tem a geometria correta. Então você pode olhar no desenho, no 3D dele e saber exatamente como ele ficará. E também a previsibilidade de saber como os outros projetos irão se comportar aqui. Como, por exemplo, o projeto elétrico, o projeto hidráulico. Quando você traz eles para o BIM também, o estrutural, você consegue fazer essa compatibilização das áreas. E o que é a parametrização? Esse é um termo que irá se ouvir muito quando se fala de BIM. Parametrização, ela nada mais é do que a adição de informações ao modelo ou ao banco de dados BIM, de forma pré-definida e comum aos elementos. Então, mais uma vez, a gente vai inserir, lembra do I? Da informação. Nós iremos adicionar mais informações que irão acrescentar para o projeto e irão fazer o projeto ser cada vez mais certeiro para o canteiro de obras. Enfim, vamos ver um exemplo do que é o BIM.
certo? Então aqui estou com o ArchiCAD aberto, nós iremos entender sobre essas ferramentas em breve. Vou gravar um vídeo para vocês, será o próximo vídeo, que a gente vai entender um pouco mais do workspace do ArchiCAD. Mas aqui eu quero mostrar para vocês, aqui a gente tem um desenho de uma cozinha básica, então a gente vai ver algumas etapas aqui para vocês entenderem mais como o BIM funciona. Primeiro, a gente faz o desenho básico do projeto, e a partir do momento que nós inserimos algumas informações dentro de alguns elementos, nós já podemos ter, por exemplo, como o lado de abertura das portas, das janelas, e também os marcadores, né? Falando qual que é o nome desta porta. Porque lá no curso a gente vai ver que vamos fazer tabelas de portas e janelas, e o construtor ele pode se identificar por aqui. Além do construtor, isso a hora que vai por orçamento já vai de uma forma correta. E se, por exemplo, o cliente veio e pediu para mudar porque ele achou que ele precisa colocar algum outro elemento aqui, então precisa aumentar essa parede, diminuir a porta. E a hora que a gente faz a alteração aqui, ele já altera automaticamente na tabela. Então o trabalho realmente diminui, certo? Então aqui a gente já vê isso, e aqui o que acontece? Também entra na questão dos desenhos inteligentes. Se eu inverter essa porta, a gente vai ver isso durante o curso, mas tá vendo que as setas de abertura, elas também se inverteram. Então também, se eu abrir a porta, elas também vão acompanhar. E lembra que lá falava que ele é um modelo que tem a geometria correta, como a gente comentou, e que eu falava que o 3D ele é muito importante? Se eu vim aqui no 3D, olha o ambiente aqui, sabe? Então tudo isso facilita muito durante o processo de construção. A gente vai ver durante o curso que vamos fazer detalhes em 3D para facilitar para o construtor entender como é que aquele projeto se comporta, da forma que nós esperamos que ele seja construído realmente. Ok, pessoal? Depois que a gente fez aqui, agora a gente fica visualizando como é que seria isso na prancha. É o mesmo desenho. Ele só muda algumas configurações para que ele tenha a aparência de um desenho executivo, por exemplo. Sabe? Porque aqui a gente já está vendo a laje com a sua paginação de piso. Nós estamos vendo o mobiliário com as linhas pretas e fundo branco. Aí agora a gente vai começar a entrar um pouco no que eu falei da informação. Vocês podem reparar que aqui na cozinha a gente tem marcenaria, marmoraria, temos eletrodomésticos, louças e metais e o mobiliário. Para facilitar, muitas vezes, até para o cliente fazer o orçamento, a gente faz esses cadernos, correto? Então como é que eu vou saber quais elementos aqui eles são de marcenaria? Se eu vir aqui, eu vejo que ele é uma marcenaria, correto? Mas eu criei uma vista para que a gente veja todos que são marcenaria. E o que eu falei para vocês que é importante, o que eles estão identificados com a madeira que é utilizada, com a indicação da madeira. Se eu vier aqui e tirar, falar que ele não é mais uma marcenaria, que ele é uma marmoraria, ele já mudou a cor. E como eu falei, por conta da informação do BIM. Então isso faz com que essa rotina se torne automática. Correto? Além da marcenaria, a gente vem para a marmoraria também. Uma informação aqui, se eu vier aqui na marmoraria e falar que é marcenaria, ele já não é representado nessa prancha como um elemento de marmoraria. E os eletrodomésticos? Nós temos aqui a identificação de cada eletrodoméstico. E o que é legal a gente perceber aqui, que também é uma questão do BIM. Esses rótulos que a gente chama aqui no ArchiCAD, eles estão vinculados ao objeto. Eles não são escritos na mão. Então na tabela,
tudo estará vinculado com as mesmas informações que estão aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu clicar aqui nesse fogão, que nós colocamos um cooktop de 4 bocas a gás. Daí conversando com o cliente, ele fala: mas eu queria um cooktop que fosse de indução, porque vamos ter energia fotovoltaica na casa, então não tem problema. E prefiro também, porque evita encanamento de gás, as motivações do cliente. Então nós clicamos aqui, a gente vai ver sobre tudo isso durante o curso, e mudo para um cooktop de indução. Olha aqui, ele já mudou as informações do cooktop de indução. Ele já colocou o nome correto, a outra marca e o tamanho desse cooktop. E é isso que é importante a gente entender. A atribuição dessas informações em cada objeto, certo? Aqui nós temos daí as louças e metais. E por fim, o mobiliário. Porque aqui a gente fala para o nosso cliente: a gente está sugerindo que você coloque no seu projeto a cadeira Helena da Tramontina, por exemplo. Nenhuma dessas marcas estão patrocinando, tá, gente? Só são elementos que eu fui colocando no projeto. Então eu quero que utilize a cadeira Helena no projeto. Beleza. Ele já tem isso na tabela que a gente manda para ele. Numa tabela aonde vai ser só os mobiliários da casa. Então ele já terá as marcas, ele pode entrar na internet, pesquisar preço, ele pode achar uma outra e sugerir pra gente, a gente vem e altera. Quando a gente mudar o nome delas, a marca, ele já vai mudar aqui. E é isso que é o mais interessante do BIM. Certo, pessoal? Então, por essa aula é só. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o projeto que a gente vai desenvolver durante o curso e também já vou começar a falar para vocês de como reconhecer cada parte do workspace do ArchiCAD. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.